Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na nossa plataforma da SSD para falarmos de semiologia médica. Portanto, vamos começar agora com as aulas de semiologia médica que serão dadas por várias pessoas. Nós estaremos aqui agora para falar das generalidades. Semiologia médica é das cadeiras muito importantes do curso de medicina, das cadeiras importantes para a formação do médico e é uma disciplina cujo aprendizado vai seguir-nos para a vida toda. A nossa prática clínica, a nossa prática médica será feita essencialmente nos apoiando, né, nessa muleta que são as coisas relacionadas com a semiologia médica, com a propedêutica clínica, enfim, e em princípio, se um aspirante à medicina tiver uma formação sólida em semiologia médica, tem meio caminho andado para ser um médico brilhante. Como disse, vamos começar por generalidades. O meu nome é Eliseu, eu sou médico, formado pela Universidade de Piaget de Angola, e sou atualmente interno de medicina interna. Pronto. A semiologia, portanto, o termo semiologia vem do grego, como aliás muitas palavras o são no contexto da medicina, e significa literalmente estudo dos sinais e sintomas. Portanto, a primeira parte da palavra semion significa sinal e a última parte logos, como vocês já sabem, significa estudo, significa ciência. Portanto, semiologia não é mais do que literalmente estudo dos sinais e dos sintomas. Sinais e sintomas que em conjunto então explicam habitualmente as doenças, explicam, não, formam então as doenças. Aqui, na abordagem de uma doença, portanto, como podem ver aqui, na abordagem de uma doença, nós vamos ter a parte subjetiva e a parte objetiva. A parte subjetiva será composta por tudo aquilo que o doente nos puder dizer. Portanto, são os sintomas. São aquelas experiências mais individuais, mais subjetivas, aquelas que nós não podemos enxergar, não podemos tocar, não podemos palpar, não podemos percutir e nem podemos aferir, portanto, não podemos medir. Serão, portanto, os sintomas dos doentes. Portanto, é tudo aquilo que ele nos vai dizer. Depois temos a parte mais objetiva, que serão então os sinais. Os sinais serão, portanto, aquela parte da manifestação das doenças que nós podemos aferir, que nós podemos medir, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, palpar, auscultar e essas coisas todas. Portanto, aquilo que nós, como médico, conseguimos objetivar, conseguimos ver, portanto, serão os sinais. Bom, como exemplo de sintoma, nós temos aqui, por exemplo, a dor, portanto, é uma experiência individual, é uma experiência subjetiva, nós não podemos tocar nem aferir a dor de outra pessoa. Existem escalas que podem, sim senhora, medir ou quantificar, não digo medir, mas quantificar a dor, mas é tudo muito subjetivo, porque até varia de pessoa para pessoa. Temos, por exemplo, a tontura, nós não podemos sentir tontura de outra pessoa, temos os calafrios, as náuseas, o cansaço, as palpitações, são fenômenos, são experiências individuais que nós não podemos sentir. Portanto, a isso nós vamos dar nome de sintomas. E como sinais, nós temos, por exemplo, a cianose, que depois os nossos amigos vão aprender um pouco lá mais para frente, que é uma coloração mais azulada da nossa pele, das mucosas, e para nós de tonalidade mais negra, a cianose se apresenta mais como uma tonalidade acinzentada, por causa da presença, desculpa, da ausência de oxigênio no sangue, que eventualmente perfunde aquela região. Temos a palidez, não é? Temos a rigidez cervical, é um sinal. Temos a taquipneia, que nós conseguimos perceber que o doente está taquipneico e conseguimos, inclusive, avaliar a frequência cardíaca. Temos a icterícia, que é a coloração amarelada das mucosas e da pele. Vocês também vão perceber um pouquinho lá mais para frente, nas outras aulas, que é devido ao acúmulo da bilirrubina. Portanto, tudo isso serão sintomas, como vocês podem tentar perceber. A gente conseguiu dividir aqui o que são sinais e o que são sintomas.
para resumir essa parte, sinais é toda a experiência subjetiva do doente e sintoma é tudo aquilo que nós conseguimos, nós os profissionais, nós os médicos, nós as pessoas que vamos avaliar, conseguimos então avaliar, medir e tentar perceber dos doentes. Bom, os sinais e sintomas, eles podem ser gerais, como vocês podem ver aqui embaixo, neste quadrozinho, podem ser específicos e também podem ser patognomônicos. Portanto, e nós vamos tentar destrinçar essas coisas todas. Os sinais gerais serão aqueles sinais que, não sendo específicos, como o nome diz, eles aparecem em muitas doenças. Portanto, nós estamos em presença daqueles sinais e não conseguimos ter uma ideia já, assim, de forma muito imediata do que provavelmente devem estar a causar aqueles sinais, como, por exemplo, a febre e a astenia. Se um doente nos aparecer com febre agora, nós, assim, num primeiro olhar, não conseguimos perceber qual é a causa daquela febre, portanto, vai merecer estudo para a gente perceber a causa da febre. Portanto, a febre é um sintoma, é um sinal geral, porque ela aparece em muitas outras doenças e não é específica de nenhuma doença. Depois temos os sinais específicos, e aqui a especificidade, atenção, não se trata às vezes de especificidade do ponto de vista de um sinal, um sintoma para uma doença, mas pelo menos um sinal, um sintoma para um aparelho ou para um sistema. Portanto, aqui a especificidade da tosse e da dispneia é no contexto deles pertencerem às doenças do foro respiratório, não é? Portanto, então do foro cardiovascular, mas no contexto vamos aqui falar do foro respiratório. São sintomas e sinais específicos das doenças do foro respiratório e não propriamente de uma única doença específica. Depois temos os sinais patognomônicos, não é? Portanto, são aqueles sinais e sintomas, no caso aqui são mais sinais específicos mesmo de certas doenças, que nós vamos, portanto, com o tempo aprender alguns sinais e sintomas muito específicos de certas doenças que recebem o nome de patognomônicos, ou seja, se nós temos em presença daquele sinal, em princípio, nós só estamos em presença daquela doença específica. Por exemplo, as manchas de Koplik, que vamos ver mais tarde, os caros amigos vão tanto estudar mais tarde, são sinais patognomônicos porque eles são exclusivos do sarampo. Portanto, são específicos, são exclusivos do sarampo, nós não encontramos manchas de Koplik em mais nenhuma outra patologia. Pronto, depois de falarmos então dessa primeira parte, nós temos agora uma outra definição, portanto um outro termo novo, uma outra palavra nova que nós vamos tentar incorporar no nosso léxico, não é? Que essa palavra é síndrome. Bom, uns chamam o síndrome, outros chamam a síndrome. A verdade é que depois varia um pouquinho e depois, do ponto de vista prático, não tem assim grande diferença. Na verdade, a expressão síndrome, a palavra síndrome, é uma palavra muito usada, né, em medicina, que vai caracterizar aqui o estado mórbido, morbidade é doença, não é? O estado mórbido caracterizado por um conjunto determinado de sinais e sintomas, não é? Esses sinais e sintomas habitualmente são clínicos, que podem ter causas diversas, mas em geral essas causas podem não ser conhecidas. Atenção, conjunto de sinais e sintomas, não é? Tanto, mas que são comuns, mas que podem ter causas desconhecidas, ou que podem, inclusive, fazer parte de um mesmo sistema de órgãos, do mesmo aparelho, e por vezes de aparelhos diferentes. Portanto, às vezes os síndromes são específicos de um único sistema, outras vezes eles são sistêmicos. Por exemplo, a febre é um sintoma, mas um quadro febril com uma série de sinais e sintomas podem receber o nome de síndrome febril. Atualmente temos aumento da temperatura, temos calafrios e essas coisas todas. Por exemplo, a dor no peito, ela pode originar-se de várias causas, mas existe um quadro, não é? Um pouco específico, não digo um pouco, específico do aparelho cardiovascular, nomeadamente da obstrução das coronárias, que recebe o nome de
síndrome coronário agudo. Portanto, a dor do peito pode ser crônica, mas nesse contexto, o síndrome coronário agudo é um conjunto de sinais e sintomas, nomeadamente a dor retroesternal, não é? Associada às vezes a sintomas autonômicos, como sudorese, como palpitações, não é? E que tem características muito próprias, por isso que aqui vai receber o nome de síndrome, e que são exclusivas no caso do aparelho cardiovascular, nomeadamente da obstrução das coronárias. E depois isso, como dissemos anteriormente, que o síndrome pode ter várias causas, o síndrome coronário agudo também pode ter várias causas, pode estar classificado em várias patologias, várias doenças, desde a angina até ao infarto agudo do miocárdio. São coisas completamente diferentes. Pronto, depois de falarmos dessa primeira parte, então, mais da semiologia, mais sobre os termos, mais sobre síndromes, sobre sinais e sintomas, vamos agora aqui fazer uma introdução breve sobre a história clínica. A história clínica é uma ferramenta muito importante no contexto médico, uma ferramenta com a qual o médico deverá lidar desde a altura em que entra na faculdade de medicina até a altura em que, em que sairá, portanto, do exercício da profissão, não é? E é o documento básico para que o médico possa exercer a sua profissão e possa avaliar os doentes e tratar os doentes. Bom, ela é um registro, então, portanto, é um registro de informação, então uma informação obtida através de uma entrevista, portanto, a entrevista do médico ao paciente, que nós chamamos de anamnese, não é? Através do interrogatório e do exame físico e dos resultados dos exames complementares diagnóstico e terapêutico. Portanto, o registro da informação clínica que nós vamos obter através da anamnese e do exame físico e da descrição dos exames complementares de diagnóstico terapêutico, esse registro, esse documento recebe o nome de história clínica. Também podemos defini-la como uma narração escrita, ordenada, quero desculpar aqui a presença de mais de um R na palavra ordenada, de todos os dados relativos a um doente, a um utente, não chamam doente, chamam utente, eu prefiro chamar de doente, não é? Estes dados podem ser anteriores, podem ser atuais, podem ser dados pessoais ou dados familiares, que servem para formar, então, um juízo clínico. E aqui vocês estão a ver essa expressão, que também é nova, que é a expressão juízo clínico, que vamos também, ao longo das nossas aulas, falar disso. Portanto, para além dessas definições que acabamos agora de dizer, que servem estritamente para questões ligadas com a prática clínica, também devemos saber que a história clínica é um documento médico legal, porque é através da história clínica onde nós guardamos a informação toda do doente, que pode eventualmente ser usada a favor do doente, a favor do médico ou contra o médico, num litígio jurídico legal, por exemplo. Bom, e a história clínica, sendo um documento complexo, ela pode tomar variados formatos de acordo com o tipo de história clínica. Por exemplo, com o tipo de assistência, a história clínica pode ser da urgência, da consulta externa ou história clínica de procedimentos. Depende muito. Uma história da clínica da urgência, como vocês podem imaginar, é uma história mais resumida, mais voltada para a patologia aguda do doente. É óbvio que vai ter aquelas questões relacionadas com os antecedentes do doente, mas é uma história que foca muito na doença atual do doente relativamente à sua patologia aguda que o traz à urgência. Depois temos a história da consulta externa, que habitualmente devia ser a história mais ampla, mais extensa possível, porque a consulta externa é um ambiente calmo, onde nós temos, em princípio, tempo necessário para fazer uma entrevista mais ampla, mais cuidada, mais completa do nosso paciente e podermos recolher a maior quantidade de detalhes possíveis, porque classicamente é na consulta externa onde nós fazemos o estudo das doenças que nos se apresentam como sendo agudas. Portanto, aquelas doenças de apresentação mais insidiosa, o estudo fazemos então no ambiente de consulta externa.
Depois temos as histórias clínicas dos procedimentos, tanto os cirurgiões, quer os cirurgiões gerais, os subespecialistas no ramo da cirurgia, a ginecologia, a obstetrícia, habitualmente têm histórias clínicas muito próprias, não é? Relativamente aos procedimentos que eles fazem e habitualmente não envolve a grande quantidade de informação que a história clínica da consulta externa, por exemplo, envolveria. Depois temos a diferenciação da história clínica relativamente à especialidade. Também é diferente nós termos a história clínica no contexto da pediatria, é diferente termos no contexto da obstetrícia, como nós já dissemos, é diferente termos uma história clínica no contexto da ortopedia, é diferente nós termos uma história clínica no contexto da medicina interna, que habitualmente é a história clínica padrão, é aquela que nós aprendemos e que nós fazemos, já que a medicina interna, sem puxar a brasa para a sardinha, é a mãe da medicina, não é? Pronto. E como é que se compõe, então, esse documento jurídico legal, esse documento clínico, a que nós vamos chamar de história clínica? Bom, a primeira parte da história clínica vamos chamar de anamnese. Portanto, a anamnese, que é a parte da entrevista, não é? A parte em que nós vamos recolher os dados ao doente, perguntando, fazendo perguntas, conversando com o doente, fazendo com que ele nos aporte informação. E aqui, depois temos a parte mais objetiva. Lembrar que a parte da anamnese é a parte subjetiva, que é a parte em que o doente nos aporta os dados todos, mas são dados que nós não conseguimos aferir, não conseguimos confirmar por meio nem de ferramentas, nem de exames, que é o doente que nos aporta, portanto, é a parte subjetiva. Depois temos o exame físico. No exame físico é a parte mais objetiva, é quando nós vamos usar as nossas ferramentas como médico para poder colher outras informações do ponto de vista objetivo. E aqui, onde vamos basicamente usar as ferramentas básicas, como, por exemplo, a questão de inspecionar o doente, não é? Que é uma ferramenta que nós temos que é muito importante, portanto vamos olhar para o doente e a inspeção aqui é a partir do momento em que ele chega ao consultório, ou que ele entra na nossa urgência, ou que ele dá entrada na nossa enfermaria, não é? Portanto, a inspeção começa logo ali. A inspeção é muito importante porque nós conseguimos com ela tirar informações, desde a forma de deambular do doente, a sua posição no leito, a sua posição na cadeira, não é? Portanto, vamos ver o cabelo do doente, a pele do doente, as mucosas do doente, as escleróticas do doente, as unhas do doente, os membros inferiores, vemos praticamente tudo só com a inspeção. Depois nós temos, tanto a palpação. Portanto, nós usamos os nossos dedos, as nossas mãos, não é? Para palpar o doente. E a palpação é muito importante também porque nos aporta dados que são indispensáveis para que nós possamos construir uma história clínica bonita e que nos possa fornecer um juízo clínico bom e nos faça chegar ao diagnóstico. E quase toda avaliação física, em quase todas as partes do nosso organismo, nós podemos palpar a pele, podemos palpar os seios paranasais, por exemplo, na cabeça, não é? Podemos palpar o couro cabeludo, podemos palpar os seios paranasais, podemos palpar o pescoço, as cadeias ganglionares, a tiroide, portanto, são órgãos palpáveis. Palpamos a pele, podemos palpar a pele para ver a turgência, por exemplo, são coisas também que nós podemos fazer. A gente, quando faz, por exemplo, nas unhas, aquela manobra do retorno capilar, também fazemos-lo por intermédio da palpação, não é? No contexto mais de trauma, o tórax também pode ser palpado para vermos a questão das crepitações ósseas, para as pessoas que sofrem acidente, eventualmente tenham fraturas costais, não é? O abdômen é a região por excelência em que a palpação é indispensável, quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico, quer do ponto de vista ginecológico, portanto,
A palpação do abdômen podemos chamar como que é sagrada na prática clínica. Depois temos, depois do exame físico, vem a parte do diagnóstico. Portanto, aqui no diagnóstico, nós vamos falar das hipóteses diagnósticas e depois da confirmação do diagnóstico. E depois temos o plano de tratamento, nós vamos estabelecer. Depois temos a evolução do tratamento e, por fim, temos os anexos. Dizer que isso não é algo rígido, não é algo quadrado, é algo que vai variando de história clínica para história clínica, de escolas para escolas, e mesmo às vezes numa mesma escola também varia de especialista para especialistas, como nós dissemos, varia às vezes de serviço para serviço, não é? Que é muito dinâmica, é muito variável essa coisa da história clínica. Nós estamos a fazer aqui oferecer uma noção geral do que é isso da história clínica, do que é isso que nós vamos tanto lidar a nossa vida toda. Bom, a anamnese então, que é a primeira parte que nós falamos, não é? Do grego, ana significa trazer de novo. E mnesis significa memória. Portanto, a anamnese não é mais do que trazer as memórias do doente para o agora. Trazer as memórias do doente relacionadas com a doença atual, relacionada com o processo que o traz no hospital, no consultório, na nossa consulta, enfim. Portanto, anamnese significa isso, é trazer de volta. Portanto, é também a parte da história clínica que vamos chamar de interrogatório. E atenção, variando, dependendo da habilidade de cada médico, em média, o interrogatório pode aportar 75% do diagnóstico. Portanto, vocês podem ver como é importante essa parte da história clínica. Saber perguntar é muito importante para um médico. A capacidade de indagar, a capacidade de perguntar é muito importante para um médico. Mas aqui essa capacidade de perguntar deve ser associada ao conhecimento, porque em princípio nós só vamos perguntar aquilo que conhecemos. Por isso é que o médico deve ser uma pessoa que estuda, que lê bastante e, mais importante, que conheça as doenças. Porque só conhecendo as doenças o médico vai, enfim, perguntar, vai, enfim, fazer uma anamnese linda, completa, que incluam os detalhes todos capazes de aportar um diagnóstico num determinado doente. Bom, existem aspectos chaves para se fazer uma boa anamnese. E o primeiro aspecto é a amabilidade e o bom trato. Existe em medicina aquilo que nós chamamos relação médico-paciente. E a relação médico-paciente se consolida muito quando o médico é amável e tem um bom trato. Não significa que ser amável é viver necessariamente o sofrimento do doente. Não, nada disso. Mas ser amável é mostrar empatia, é mostrar que nos importamos realmente com o doente e estamos preocupados em tentar dar o nosso máximo para resolver o problema do doente. Portanto, ter amabilidade e ter bom trato fazem parte dos aspectos chaves para se fazer uma boa anamnese, para ter uma anamnese com sucesso. Desculpem. Depois devemos também saber dirigir uma entrevista e não um monólogo. Existem, por exemplo, aqueles doentes que falam muito, que chegam no consultório e falam muito. Outras vezes é o médico que quer falar muito. A questão não é o monólogo, a questão é uma conversa, não é uma entrevista em que o médico pergunta e o doente responde. É verdade que às vezes deixamos os doentes falarem de forma espontânea, isso é uma técnica também de anamnese reconhecida, inclusive estudada e escrita, a técnica em que nós deixamos o doente falar e vamos direcionar depois a conversa do doente, mas isso não significa que o doente vá contar as coisas todas e até a história de coisas que não têm nada a ver com a doença atual, porque isso depois faz-nos perder muito tempo e perder inclusive o fio de pensamento e nos perdemos, nós e o doente nos perdemos completamente, depois não conseguimos arrancar a informação necessária para que possamos construir então um juízo clínico. Depois temos a capacidade de escutar.
Pronto. Se nós temos uma capacidade devemos ter uma capacidade grande de indagar, também temos que ter uma capacidade muito grande de escutar, não é? É claro que muitas vezes, ao dirigirmos a anamnese, podemos cortar o doente, mas não devemos cortar o doente quando percebemos que ele quer falar, ou seja, quando está numa altura em que ele quer realmente falar. Portanto, devemos saber escutar e, ao cortar o doente, fazê-lo de forma muito cordial, não de forma brusca, mas tentando levar a conversa para o que realmente importa, não é? Por exemplo, se o doente estiver a falar de coisas que não têm nada a ver com a doença atual na altura, nós podemos, por exemplo, dizer assim: sim, senhor fulano, compreendo o que está a dizer, mas olha lá, diz uma coisa. Será que quando o senhor, tá, podemos induzir o doente, não é induzir a respostas, mas é induzir a conversa para o que importa realmente. Pronto. Depois, escolher a informação necessária. Muitas vezes, ao conversar com o doente, ao fazer a anamnese do doente, nós extrapolamos. Mesmo às vezes, quando nos apresentamos, extrapolamos. Há coisas que nós não precisamos falar no consultório para o doente, e habitualmente o que acontece inúmeras vezes é aproveitarmos aquela oportunidade com o doente para fazermos um marketing pessoal nosso, nós somos eventualmente isso, já fizemos aquilo, já tratamos isso, já tratamos aquilo. Em medicina, felizmente, a medicina felizmente não se compadece muito com marketing pessoal. Na verdade, o que deve falar mais alto é a sua capacidade de resolver os problemas do doente, do ponto de vista prático. E depois temos que ter também em conta a linguagem corporal e emocional. E aqui na linguagem corporal, devemos perceber que não é só a linguagem corporal do doente, mas também a nossa. Principalmente a linguagem corporal do doente, é óbvio. Se um doente nos dizer que vem no nosso consultório porque tem dor naquele momento, e na escala numérica de dor, nos dizer que tem uma dor de 0 a 10, tem uma dor taxada em 8, mas a face do doente não expressa aquele sentimento de dor. Pronto, alguma coisa tem que ser revista realmente na anamnese daquele doente. Nós temos que ser muito mais profundo a tentar perguntar se realmente é uma dor, se realmente tem alguma coisa que o paciente possa eventualmente esconder. Ainda nessa questão da linguagem corporal, há também muito importante realçarmos aquelas doenças que são, aqueles problemas, não digo doenças, problemas de saúde que são taxados como sendo vergonhosos, não é? Principalmente as doenças de transmissão sexual, não é? Não são poucas as vezes que nós temos no consultório um doente e que ele não consegue eventualmente dizer que tem leucorreia, que tem corrimento vaginal ou que tem corrimento uretral, por exemplo. Não consegue dizer às vezes vem-nos com queixas que não têm nada a ver e pela linguagem corporal nós às vezes percebemos o que o doente eventualmente quer dizer e nós, e se calhar só depois da segunda, terceira tentativa, vamos chegar realmente à queixa do doente ou à informação que o doente nos quer aportar. Bom, na anamnese, o que é que faz parte da anamnese então? Primeiro, a identificação do doente, não é? A identificação do doente. Depois temos a queixa principal, que também vamos chamar motivo de consulta ou motivo de internamento. Isso depende muito, essa designação que está aqui embaixo, depende muito do local onde nós escolhemos a história clínica. No contexto da urgência, habitualmente chamamos-lo de queixa principal. No contexto da urgência. Mas no contexto da consulta externa, habitualmente é o motivo de consulta do doente. Na verdade, também pode ser chamado de queixa principal, mas pronto, no contexto da consulta, uma consulta mais formal, em que o doente às vezes não tem, naquela altura, o sintoma agudo, não é? Uma coisa tanto que passou, que ele agora vem por causa daquele sintoma, podemos chamar às vezes de queixa principal. Depois temos também a outra expressão que é motivo de internamento. O motivo de internamento, por exemplo, um doente que foi visto na urgência e tem critérios de internamento, e nós agora vemos o doente no internamento e colhemos uma história no contexto de internamento, nós vamos ter uma queixa principal, mas também vamos ter um motivo de internamento. Porque a queixa principal, por exemplo, imaginemos, dificuldade respiratória. Mas nós não internamos o doente por dificuldade respiratória só.
Porque um doente a dificuldade respiratória é subjetiva, o doente nos diz que tem dificuldade respiratória, e nós não internamos, e nós atendemos o doente porque tem dificuldade respiratória, isso é uma queixa principal ou motivo de consulta. Mas depois, eventualmente, a gente faz uma avaliação, eventualmente não, fazemos uma avaliação e percebemos que o doente tem, a gente faz uma gasometria e tem uma insuficiência respiratória. Portanto, pode ser tipo 1 ou tipo 2, não é? Global. Então, nós decidimos internar o doente, não porque ele tem dificuldade respiratória, porque isso é uma sensação subjetiva, e às vezes nem é acompanhado de taquipneia, não é? Ou de polipneia, às vezes não é, ou seja, o doente sente cansaço, sente mais falta de ar, e às vezes até tem boas saturações periféricas, não é? Portanto, nós não internamos-lo por isso, mas internamos-lo porque o doente tem uma insuficiência respiratória global, por exemplo, não é? Pronto, então internamos para estudar, ou até, eventualmente, sim, para estudar, para saber a causa da insuficiência respiratória global. Portanto, isso vai ser o motivo de internamento, não é? E não a queixa principal. Muitas vezes nós não internamos os doentes por terem queixas principais. Todo mundo que vai ao hospital tem uma queixa principal. Depois temos a história da doença atual. Bom, a história da doença atual é realmente ali onde nós vamos colocar toda a nossa energia. E um pouco mais à frente nós vamos de forma mais detalhada, mais desenvolvida, falar da história da doença atual. Depois temos a revisão por aparelhos ou por sistemas, não é? Portanto, chamado também os negas, habitualmente chamamos dos negas, não é? Nega isso, aquilo, X e Y, pronto. Depois temos os antecedentes pessoais, que podem ser patológicos e não patológicos. Portanto, podem ser antecedentes de doença e antecedentes de não doença. Depois temos os antecedentes familiares, né? Também temos, portanto, aquela história familiar, história clínica familiar. Depois temos as condições socioeconômicas, também devem fazer parte da história clínica na parte da anamnese. Portanto, o que está aqui é o que habitualmente nós perguntamos ao doente e nós registramos naquele campo que vamos chamar de anamnese. Bom, o que é que faz parte da identificação? Na identificação, nós encontramos primeiro o nome completo do doente. A identificação do doente começa com o nome completo do doente. E aqui é importante colocarmos o nome completo do doente, porque não são poucas vezes que nós temos vários doentes, desculpa, com os mesmos primeiros e segundos nomes. E que é importante colocarmos o nome completo do doente para que nós possamos ter uma identificação melhor. Já vi pessoas a fazerem consultas em nome dos irmãos, porque o irmão tinha seguro de saúde e ele não tinha seguro de saúde, e até fez a consulta. Portanto, é preciso ficar muito atento com esse dado. Temos também a idade e a data e local de nascimento, que também costuma ser muito importante. Aqui a idade é muito importante, porque existem patologias próprias da idade. Existem também patologias cuja predisposição adquirimos-la pela idade, não é? O local de nascimento, mesmo que a pessoa não tenha crescido nesse local, também pode nos falar muito acerca de certos problemas de saúde relacionados, por exemplo, com questões culturais. Depois temos o sexo, não é? E o sexo aqui também é muito importante, já que existem patologias, não é, próprias de cada sexo, ou eventualmente cuja predisposição é maior num determinado gênero. Depois temos aqui a raça, tom da pele ou etnia. Eu coloquei raça, tom da pele ou etnia porque isto suscita agora várias discussões. Há pessoas que defendem que só existe raça humana. Pronto. Então, essa coisa de escrever raça negra, raça branca, seria estaríamos um pouco na contramão. As pessoas, pronto, há uma escola, há um grupo de pessoas que defendem isso e prefere colocar, por exemplo, tom de pele, não é? Tom de pele negra, branca, caucasiana, melanodérmica, não é? E outros colocam etnia afro-americana, etnia africana, etnia asiática, etnia europeia, etnia... Percebem? Portanto, depende muito. Eu
Por acaso gosto de usar tom de pele, poucas vezes uso a raça. Conheço pessoas que são completamente alérgicas ao termo raça nesse contexto, mas do ponto de vista tradicional, a história clínica ainda se coloca raça, pelo menos quando aprendi era raça, não é? E nos livros ainda encontramos em grande quantidade a expressão raça, negra, branca e enfim. Temos também o lugar de procedência. Atenção que o local de procedência não tem nada a ver com o local de nascimento. Portanto, é apenas identificar de onde é que o doente procede, porque eventualmente podem ter certas características epidemiológicas, aquele local, que podem explicar a doença atual do doente. Depois temos o lugar de residência. O lugar de residência também tem valências do eita no passado, a forma como o doente vive, o local em que vive, né? O tipo de residência, o número de quartos, as coisas todas, as condições de salubridade são muito importantes para que nós possamos tentar perceber se aquilo tem alguma coisa a ver do ponto de vista epidemiológico com a história atual da doença do nosso doente. Depois temos aqui o estado civil. O estado civil aqui também é uma discussãozinha que se faz. As escolas que dizem que não importa muito o estado civil, ser solteiro, ser casado. A questão é ver se a pessoa tem uma relação, né? Tem relação com alguém, do sexo oposto ou não. Em medicina não conta muito se a pessoa tem relações só com mulheres ou só com homens. A questão é se tem relações, porque existem realmente patologias, e o tempo já explicou isso, que habitualmente são muito frequentes, algumas são de transmissão sexual, mas aqui no Estado Civil também temos questões médico-legais. As questões legais, se a pessoa é casada, se não, conta muito para depois, para certas situações médico-legais eventualmente importantes para o nosso doente. Depois temos aqui a ocupação. Olha que eu não coloquei aqui profissão, porque a pessoa realmente pode ter uma determinada profissão e não exercer aquela profissão. E o mais importante no contexto médico não é a profissão, é a ocupação do doente, é aquilo que o doente faz. Eu posso me formar no ICE de ser professor e eventualmente trabalhar, noutro ramo. E a patologia que eu tenho está relacionada se for uma patologia, uma doença laboral, está relacionada àquilo que eu faço e não aquilo que eu realmente, por aquilo que eu realmente me formei, que é a profissão do doente. Depois temos o grau de autonomia. Hoje em dia é muito frequente, e principalmente naqueles países em que a população é muito envelhecida, é muito importante sabermos do grau de autonomia do doente. O nosso doente é autônomo, o nosso doente não é autônomo para as atividades da vida diária, o nosso doente precisa de alguém para dar de comer, precisa de alguém para vestir, precisa de alguém para banhá-lo, não é? Portanto, isso é muito importante, porque depois vamos aprender mais tarde, com o tempo, a revolução da história clínica orientada por problemas, que os problemas de saúde, não é? Agora já não são só aqueles problemas médicos, os problemas mentais e sociais também passaram a ser considerados de problemas de saúde. E são muito importantes, e o médico tem que resolvê-los, em princípio. Não digo o médico, mas digo a estrutura que suporta os sistemas de saúde devem saber resolver esses problemas todos. Os problemas sociais, por exemplo, contam com os assistentes sociais para que sejam resolvidos. Depois temos a religião, que nesse contexto é muito importante. Questões religiosas são muito importantes no contexto médico. No ano passado, eu tive um doente que é drepanocítico e que foi internado no hospital por descompensação de uma insuficiência cardíaca, por incumprimento terapêutico. Portanto, o doente ficou um mês sem tomar remédio, porque ele é muçulmano e estava no mês do Ramadão, e ele observava um jejum, e como observava o jejum, achava que não podia tomar remédios em jejum, já que eventualmente os remédios podiam ser muito fortes e fazer mal. Portanto, o doente cumpriu o jejum do Ramadão durante um mês, e nesse período de tempo não tomou os remédios. Portanto, sabermos a questão de religião é muito importante, em princípio, por causa desses fenômenos que podem ter grande influência. Temos a questão muito comentada das transfusões sanguíneas, por exemplo. Temos até questões culturais, que podem eventualmente falar muito nessa questão.
temos o grau de escolaridade. E aqui o grau de escolaridade é um pouquinho para depois para termos uma visão do ponto de vista de literacia. Atenção que as pessoas podem ser autodidatas, não é? Portanto, automaticamente o grau de escolaridade baixa não pode fazer com que o médico olhe para o doente de forma a desdenhá-lo, não. Mas, efetivamente, o grau de escolaridade pode falar muito alto do ponto de vista mesmo de tal cumprimento terapêutico, de conhecer as doenças, de eventualmente acatar um conselho médico, pôr em prática, não trocar assistência médica, por exemplo, com assistência alternativa, do ponto de vista da fitoterapia, não porque a fitoterapia seja má, mas porque é muito mais fácil encontrar, ou seja, do ponto de vista da medicina, da medicina convencional, as pessoas são muito mais controladas, não é? Tem um organismo que rege isso e que controla os médicos, e do ponto de vista da fitoterapia, infelizmente nós não temos, existem aquelas pessoas que realmente sabem do que fazem, e as outras pessoas também só eventualmente são charlatões, não é? O contacto telefônico do doente e os acompanhantes do doente também, tanto, eventualmente fazem parte aqui da identificação do doente. Bom, depois temos a queixa principal. A queixa principal, bom, é a razão pela qual o doente vem à consulta ou vem ao serviço de urgência. É o registro do sintoma cardinal. Atenção, pode não ser o sintoma cardinal, o doente pode não valorizar eventualmente o sintoma cardinal e valorizar uma outra situação qualquer. Mas, em princípio, grande parte dos doentes traz ao hospital o sintoma que mais o preocupa, não é? O sintoma principal. Geralmente, essa queixa principal é escrita, ou mais ou menos escrita, de acordo com as palavras do próprio doente, não é? E deve ter uma delimitação temporal, não é? Por exemplo, se o doente vem e dizer que tem dor de cabeça, o doente tem dor de cabeça. Se o doente vier dizer que tem cefaleia, um doente eventualmente que já sabe, conhece o termo, o doente tem cefaleia, não podemos inventar. Temos que escrever totalmente com os termos, com a expressão do doente. E a delimitação temporal aqui habitualmente é assim. Em vez de dizer só queixa principal, cefaleia, dor de cabeça, não. Queixa principal, cefaleia desde há 3 dias. Cefaleia desde há 4 horas. Cefaleia desde há 1 mês. Porque a queixa principal já nos vai poder eventualmente levar ao tipo de problema que nos espera. Se o doente tem cefaleia desde há 1 mês, é diferente do doente que tem cefaleia desde há 5 minutos, ou desde há 1 hora, ou desde há 2 dias. Se o doente tem tosse desde há 3 meses, é diferente de um doente que tem tosse desde há 1 semana. O doente me diz que tem febre e tosse desde há 7 dias. Eventualmente estou a pensar numa pneumonia, num quadro gripal. Se o doente me dizer que tem tosse e febre desde há 3 meses, já não estou a pensar numa pneumonia nem num quadro gripal. Até podem ser, mas não estou a pensar nisso. Portanto, é muito importante aqui, não é, fazer a delimitação temporal da queixa principal. Eu trouxe aqui algumas queixas, algumas sugestões para obter a queixa principal. Isso pode nos ajudar, portanto, sugestão para obter a queixa principal. Podemos fazer umas perguntas do tipo, qual é o motivo da consulta? E esperar que o doente nos diga. Por que o senhor me procura? Também é uma forma de perguntar para que a gente possa obter eventualmente a queixa principal. O que o senhor ou a senhora está sentindo? Também é uma forma de perguntar. O que está incomodando? Também é uma forma de perguntar. Atenção que o doente pode dizer vários sintomas de uma única vez. Mas ali nós temos que ser peremptórios e perguntar ao doente qual é o sintoma que o preocupa mais. Qual é o sintoma que o traz realmente no hospital? Porque o doente pode ter vários sintomas que já evoluem há 2 ou 3 semanas, mas depois há uma razão pela qual ele decide vir ao hospital. Exemplo de queixas principais, como já disse, que são escritas de acordo com as palavras do doente. Temos aqui dor de ouvido, dor no peito desde há 2 horas, por exemplo,
ou vim aqui por exame de admissão para o trabalho. Tanto aquelas pessoas que fazem habitualmente consultas da medicina de trabalho, eventualmente a queixa principal não vai ser um sintoma, não é? Como já dissemos naquela hora, os problemas de saúde podem não ser essencialmente clínicos, podem também ser sociais, psicológicos, enfim. Bom, depois da queixa principal, desculpem, nós temos a história da doença atual. Como nós dissemos anteriormente, a história da doença atual é praticamente o centro da história clínica. É a chave da história clínica. É a história da doença atual que nos vai aportar os dados necessários para que a gente possa fazer realmente um diagnóstico. Não é? Definição. É o registro cronológico, atenção, a expressão cronológico e detalhado do motivo que levou o paciente a procurar assistência médica, a sua caracterização, bem como os sintomas associados desde o seu início até a data atual. Por isso é que é a história da doença atual. Registro cronológico, não é com base no tempo. Nós aí temos que registrar os fenômenos com base na forma como eles apareceram em relação ao tempo. E de forma detalhada, os sintomas e sinais, habitualmente são sinais, desculpa, são sintomas, não são sinais, devem ser detalhados, devem ser dissecados, devem ser desenvolvidos. Devemos colocar as características todas dos sintomas que o doente nos diz, claro, perguntando, não é? Costuma-se dizer que a história clínica é a chave mestra para chegar ao diagnóstico. E a chave mestra que abre luz para o diagnóstico. Não é? Portanto, para que nós possamos colher bem uma história da doença atual, nós devemos deixar o doente falar sobre a sua doença. Senhor, fale sobre a sua doença. Depois devemos identificar o sintoma guia, que habitualmente é a queixa principal, ou por vezes até não tem nada a ver com a queixa principal, o sintoma guia, que é aquele que nos vai eventualmente levar ao diagnóstico. Pois devemos descrever o sintoma guia com as suas características e analisá-lo minuciosamente, esse sintoma guia. Devemos usar o sintoma guia como fio condutor da história e estabelecer possíveis relações entre ela e outras queixas do doente. E isso deve ser feito por ordem cronológica. Não devemos induzir respostas, e já vamos falar sobre isso. E devemos apurar a evolução, exames e tratamentos prévios realizados em relação à doença atual. Apurar a evolução, os exames e tratamentos já realizados de forma prévia em relação à doença atual. Bom, o sintoma guia, como eu disse, pode ser a queixa principal, mas também pode não ser a queixa principal. Se o doente tiver, por exemplo, com cansaço, e isso ser a queixa dele principal, e eu perceber que o doente está dispneico, eventualmente o sintoma guia poderá ser a dispneia, que vai depois me fazer pensar em outras coisas, mas ele vem só porque tem cansaço e provavelmente não valorizou a sensação de falta de ar, não é? Que é a dispneia. Apurar a evolução em exames e tratamentos prévios realizados em relação à doença atual. Muito importante aqui, porque o doente já deve ter visitado outros médicos, já deve ter visitado outros serviços, já realizou eventualmente exames laboratoriais e outros meios complementares de diagnóstico, não é? Eventualmente já fez algum tratamento ou está a fazer naquela altura e depois isso pode ajudar muito para que nós possamos construir então o nosso raciocínio clínico. Atenção que é expressamente proibido nos agarrarmos eventualmente a alguma coisa que já se tenha feito e acharmos que o diagnóstico é aquele. Não. Nós temos que fazer a nossa própria história clínica, a nossa própria história da doença atual. Muitas vezes as coisas previamente feitas atrapalham muito. Por vezes é que habitualmente quando uma pessoa faz uma avaliação médica, uma pilha de exames no determinado hospital, quando vai para o outro hospital, mesmo até que não tenha passado muito tempo, o médico faz uma avaliação médica, faz uma avaliação clínica e depois pede
os mesmos exames laboratoriais, às vezes. Pois temos uma forma de fazermos a caracterização dos sintomas, que é muito importante, não é? A caracterização dos sintomas é feita em algumas circunstâncias e com alguns sintomas que oferecem um leque grande de variação e que podem, de características e que podem então nos ajudar, já que eles se encaixam com essa característica, podem se encaixar mais nesse grupo de patologias e com outras características podem se encaixar mais no outro grupo de patologias, de doenças. Bom, a localização. Imagine que o doente diz que eu tenho dor. Primeira localização da dor. Onde é que tem dor? Eu tenho dor aqui no peito, não é? Tenho dor aqui no peito. Depois, qual é o tipo da dor? É muito importante isso. A dor tem uma caracterização muito grande. Ela pode ser tipo aperto, tipo queimação, não é? Tipo pontada, não é? Tipo choque elétrico, não é? Portanto, são vários tipos de dores e que essas características não são específicas, mas podem se enquadrar mais no grupo de patologia X ou no grupo de doenças X. Bom, a duração do sintoma. Vamos pegar aqui a dor. A duração do sintoma, da dor. Eu tenho a dor desde X tempo, mas quando eu tenho, ela é contínua. Ou ela é intermitente, não é? Ou ela tem fatores aliviantes, ou não tem fatores aliviantes. E aqui estamos a falar da duração do sintoma. Ela às vezes passa de forma espontânea, às vezes não passa de forma espontânea, precisamos tomar alguma coisa ou adotar uma posição para que a dor passe. E muitas vezes não precisamos fazer nada disso. Portanto, dor torácica, retroesternal, não é? De tipo aperto, por exemplo, e de duração. Duração vá de 5 minutos, de 10 minutos, não é? Forma de instalação, que se instala de forma brusca ou de forma insidiosa, é muito importante. Uma coisa é o sintoma chegar de forma brusca, a dor, não tenho dor, de repente, uma dor torácica. Outras vezes é a dor de ser insidiosa, com agravamento ou não ao longo do tempo, mas de início assim mais insidioso, um agravamento progressivo, não é? Depois temos as outras características da dor, a intensidade, que na verdade devia estar aqui mais em cima, não é? E nós já falamos da intensidade da dor. A intensidade da dor, lembrar que a dor e os outros sintomas são experiências muito subjetivas e arranjaram-se ferramentas para poder quantificar a dor. Creio que os amigos já viram, por exemplo, aquelas réguas com faces, não é? Com faces para quantificar a dor. Tem também, são escalas, não é? A escala facial da dor. Tem também a escala numérica da dor, que habitualmente é de 0 a 10. Nós perguntamos ao doente se tivéssemos que graduar a sua dor numa escala de 0 a 10, sendo que 0 é quando o senhor não tem nenhuma dor e 10, a dor mais intensa que o senhor já teve, que pontuação é que daria, muito importante, mas lembrar que isso continua a ser subjetivo, porque, por exemplo, se a dor mais intensa que eu tive foi de uma odontalgia, é diferente da dor que alguém teve, mais intensa que alguém teve relacionada, por exemplo, a uma cólica renal, ou, por exemplo, a contrações uterinas no contexto de cólicas menstruais, ou, por exemplo, a contrações uterinas no contexto do parto. São experiências muito subjetivas, muito diferentes, e se calhar a minha graduação da dor de 8 por 10 pode ser, do ponto de vista prático, menos dolorosa, entre aspas, do que alguém que faz a graduação dele de 5 em 10, por exemplo, não é? E também depende muito do limiar de dor, cada um tem o seu limiar de dor, né? Há pessoas que suportam muito mais a dor, outras não suportam, tudo isso deve pesar na hora de fazermos a caracterização dos sintomas, nomeadamente se for a dor, por exemplo. Depois temos os fatores aliviantes ou agravantes, que habitualmente podem ser medicamentos ou não. Naqueles fatores que não são medicamentosos, habitualmente são posições, não é? Eu tenho uma dor no peito que agrava mais quando eu estou, por exemplo, em decúbito dorsal e habitualmente alivia quando eu estou sentado, não é? Depois temos sintomas associados, não é? Podem ser aqueles sintomas mais
autonômicos, como sudorese, como palpitações, como... Pronto. Ou então, outros sintomas relacionados a certos outros sintomas, sim, senhora. Bom, trouxe aqui uma experiência, um exemplo, não é? De como é, por exemplo, construído uma história da doença atual, e nós vamos eventualmente vamos ter isso como exemplo e vamos dar algumas explicações. Olhem, por exemplo, aqui. Trata-se de um doente que há cerca de uma semana ao tentar levantar-se do leito, notou diminuição da força muscular no hemicorpo direito, com desequilíbrio da marcha, dificuldade na articulação das palavras, sendo que familiares teriam notado a simetria da face. Nega quaisquer queixas prévias ou sintomatologia acompanhante, como cefaleia, tonturas, parestesias ou outras queixas indicando alterações da sensibilidade. Nega alterações visuais, descontrole dos esfíncteres ou atividade convulsiva. Como estava em jejum, foi-lhe dada uma refeição, mas o quadro persistiu, pelo que foi trazido ao serviço de urgência, onde deu entrada no dia 15/10/2018, pelas 12 horas. Ficou no SO, onde fez múltiplos exames de que desconhece os resultados e medicação cujo nome desconhece. Foi transferido para o serviço de medicina após cerca de 8 horas de observação em SO. Pronto, guardem essa história e vamos ver a próxima, que na verdade é a mesma história, mas com alguns detalhes que depois vamos nos ater. Olha lá. Doente hipertenso desde há 10 anos e diabético desde há 4 anos, medicado com comprimidos cujo nome não sabe precisar, com cumprimento irregular das medidas dietéticas e terapêuticas. Pronto, depois aí continua com a história que já vos li, cerca de uma semana ao tentar, Pronto. Gravem essas duas histórias e já vamos falar sobre isso. Bom, olhem para aqui. Como dissemos, a história da doença atual costuma ser a chave mestra para chegar ao diagnóstico. Bom, nós olhamos para essa história e nós temos, na primeira linha, se observarem bem, temos enxertada na história da doença atual a queixa principal do doente, que é a diminuição da força muscular no hemicorpo direito, desequilíbrio da marcha e dificuldade na articulação da palavra. Habitualmente, não vos mostrei aqui a queixa principal do doente, mas quando começa com o doente, há uma semana, levantou-se do leito e notou a diminuição da força muscular, podem bem presumir que, eventualmente, na queixa principal, o doente deve ter dito que eu notei diminuição da força muscular no meu corpo direito, ou então no lado direito. Atenção. E aqui está outra coisa que eu queria chamar a atenção. Imagina que o doente me diz assim, diminuição da força muscular do lado direito. E nós vamos escrever a queixa principal do doente com as palavras do doente. Ora, na história da doença atual, nós já não escrevemos com as palavras do doente. Nós já escrevemos com os termos médicos, com os termos técnicos, não é? Se na queixa principal nós escrevemos com as palavras do doente, na história da doença atual, nós já não escrevemos com as palavras do doente e já escrevemos com os termos técnicos. Bom, mais à frente, nós vamos falar do interrogatório por sistemas. Mas vocês podem ver aqui que depois de contar essa parte da história, ele começa com nega quaisquer queixas prévias, ele continua, desculpa, com nega quaisquer queixas prévias ou sintomatologia acompanhante, como você falei, as tonturas. Isso não é mais do que o interrogatório por sistemas, mas, tanto os negas, seriam só os sintomas e sinais daqueles sistemas que têm a ver com a doença atual. Portanto, quando chegarmos no interrogatório por sistema, não é boa prática
não é? Não se faz, por exemplo, não se colocam no interrogatório por sistemas sinais e sintomas. Sim, senhora, queixas ou sinais e sintomas que têm a ver com a doença atual. Por exemplo, se o meu doente tiver dor torácica, eu não posso colocar náuseas e vômitos, nega náuseas e vômitos no interrogatório por sistemas ou por aparelhos, como queiram, na parte geral. Não posso. Se o doente vem porque tem icterícia, eu não posso dizer negador no iacolia, negador, iacolia e negacolúria no interrogatório por sistemas. O que estamos a tentar transmitir aqui é, ao compormos a história da doença atual, nós colocamos todos os sintomas que eventualmente expliquem, estejam relacionados com a queixa principal, afirmamos e negamos os sintomas todos, mesmo que façam parte de outros aparelhos de sintomas que eventualmente tenham a ver com a história da doença atual. Portanto, se o nosso doente vem por cefaleia, nós devemos negar ou afirmar que tem tontura, parestesias, não é? Febre, podem ter doenças que se manifestam por cefaleia, mas febre, por exemplo, não é? Já falamos de tontura, vertigem, já falamos disso, não é? Queda ao solo, não é? Convulsões, tudo isso deve ser negado na história da doença atual. Costuma então se dizer assim, quando nós fazemos uma história da doença atual completa, restam poucas margens para a gente fazer o interrogatório por sistemas. Vocês podem compreender isso? Portanto, se a história da doença atual é completa e nós colocamos os negas todos lá, resta muito pouco espaço, muita pouca necessidade de fazermos então o interrogatório por sistemas. Porque todos os sinais e sintomas relacionados com a doença atual, nós arrancamos do interrogatório por sistemas e colocámo-lo na história da doença atual, afirmando ou negando. Pronto. E por que essa parte vermelha, que nós sublinhamos aqui a vermelho? Ora, se perceberem, aqui onde está doente, hipertenso desde há 10 anos e diabético desde há 4 anos, medicado com comprimidos cujo nome não sabe precisar, com cumprimento irregular de medidas dietéticas e terapêuticas, essa parte vermelha é praticamente os antecedentes do doente, não é? E na história clínica existe uma área específica para colocar os antecedentes do doente. A história clínica clássica, onde nós vamos colocar identificação, queixa principal, história da doença atual, habitualmente não começa com os antecedentes do doente, tipo doente, hipertenso, diabético, que tem uma área específica para a gente colocar os antecedentes do doente. Mas nesse contexto, é importante começarmos com esses antecedentes específicos, digo antecedentes, não vou chamar de comorbilidades, e depois já vou explicar por que eu chamo de comorbilidades e não de antecedentes. Nessa história específica, o doente tem um quadro clínico, não é? Que eventualmente podia ser um AVC, depois, provado ou não, mas pelo menos essa história clínica foi contada e nos faz pensar logo num doente com quadro de AVC, não é? Com quadro de déficit neurológico, pelo menos vou chamar assim, com quadro de déficit neurológico, que do ponto de vista da explicação, os quadros com déficit neurológico que envolvem um hemicorpo, maioritariamente têm sido de AVC. Podem ser outras coisas, como lesões ocupando espaço, nomeadamente neoplasias, não é? Exato. Nesse caso específico, se tivermos a pensar num AVC, não é? A questão de saber que o doente é hipertenso e é diabético transporta-nos muito mais próximo desse diagnóstico. Portanto, nesse doente específico, nessa história específica, estamos também a dizer que no contexto da história da doença atual, se um determinado antecedente ou uma determinada comorbilidade pode ter a ver com a doença atual, nós também vamos, da mesma forma que fizemos com os negas, também vamos tirar os antecedentes do doente e vamos colocá-los dentro da história da doença atual. Portanto, se nós fizermos isso, escusamos-nos de fazer com que as pessoas cheguem lá mais à frente
na história pessoal, no caso, na história patológica pessoal, encontrar que o doente é hipertenso e diabético. Afinal de contas, explica o AVC. Se nós começarmos a ver que o doente é hipertenso, que o doente é diabético, que o doente não sabe os remédios que toma e que o doente não cumpre a terapêutica, então, e estamos a contar agora de uma história com uma hemiparesia direita, não é? Então, nós muito rapidamente pensamos logo nessa hipótese diagnóstica. Portanto, de forma clássica, quando construímos a história da doença atual, na escola, em semiologia, nós fazemos dessa forma, não é? Nós começamos a dizer apenas a história da doença atual e colocamos os antecedentes, as comorbidades, na secção que fala sobre antecedentes pessoais patológicos, não é? Colocamos ali todos os antecedentes. Mas no dia a dia, quando vocês perceberem isso, ao escrever na história clínica real de um doente, habitualmente nós não colocamos antecedentes que têm a ver com a doença atual na parte dos antecedentes lá à frente. Habitualmente fazemos uma lista de problemas passivos e ativos e essas comorbidades ou antecedentes, habitualmente são as comorbidades, colocamos na lista de problemas passivos, não é? Porque não estão ativos. Mas se eles podem explicar a doença atual, eles são colocados também na história da doença atual. Por isso é que está explicada a parte vermelha que começa com doente hipertenso desde há 10 anos e diabético desde há 4 anos, medicado com comprimidos cujo nome não sabe precisar, com cumprimento irregular das medidas dietéticas e terapêuticas. Há cerca de uma semana, ao tentar levantar, notou blá, 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 blá. Como vocês podem tentar perceber, a construção dessa forma da história clínica já nos leva a um raciocínio que nós depois temos que confirmar com os exames complementares de diagnóstico. Ok? Bom, então é isso. Bom, o interrogatório por sistemas, então, denominada também anamnese especial ou revisão dos sistemas, constitui, na verdade, um complemento da história da doença atual. Vão perceber? Na verdade, o interrogatório por sistema é uma espécie de complemento da história da doença atual. Então, se é complemento da história da doença atual, se nesse interrogatório por sistema existem coisas que até explicam a história da doença atual, já não faz sentido que eles estejam aqui, porque isso é apenas um complemento. O interrogatório sintomatológico documenta a existência ou ausência, por isso é que é nega ou refere, não é? Refere ou nega, documenta a existência ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais. Atenção, sintomas comuns relacionados com os principais sistemas corporais, mas que não se relacionam com a história da doença atual. Porque se relacionarem com a história da doença atual, deixam de fazer parte do interrogatório por sistemas e vão ser transportados lá na história da doença atual, colocando refere isso, isso e aquilo, ou nega isso, isso, isso ou aquilo. Tanto está ali o que nós falamos anteriormente, de um modo geral, uma história da doença atual bem feita deixa pouca coisa para o interrogatório sintomatológico, que é, entretanto, elemento indispensável no conjunto do exame clínico. Tanto, ou seja, o interrogatório por sistema é indispensável e nós temos que fazer mesmo. E como fazemos, então, o interrogatório por sistema? Bom, na escola, nós aprendemos que a gente começa com sintomas gerais, depois sintomas específicos de cada sistema. Habitualmente, colocamos aquela parte mais regional, tipo sintomas da cabeça, couro cabeludo e pescoço, eventualmente, mas depois vamos para sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema genitourinário, sistema hemolinfopoético, essas coisas todas nós vamos negando. Habitualmente a gente colocava assim na história clínica, ou colocava assim na história clínica, ou coloca assim na escola. Sistema respiratório, nega tosse, dispneia, nega tosse, nega dispneia, nega rouquidão, essas coisas todas. Sistema cardiovascular, nega palpitações, nega dor torácica, vai negando, né? Sistema, tanto. E do ponto de vista prático, nós não precisamos mencionar os sistemas. Não precisamos mencionar os sistemas. Se nós colocamos assim, interrogatório por sistema,
E nós já sabemos que, eventualmente, a facialgia é da face. Nega facialgia, não é? Nega eventualmente tosse, já sabe que é respiratório, nega a dispneia, nega a dor torácica, nega palpitações, nega icterícia, nega dor abdominal, nega diarreia, nega queixas urinárias, nega... Portanto, não precisamos necessariamente citar, porque quando a gente cita o sistema, nós vamos ter que ser fiéis àquilo, vamos ter que falar taxativamente de todos os sinais e sintomas daquele sistema. Mas, como nós já dissemos aqui atrás, é, é, é denominada também anamnese especial ou revisão dos sistemas e constitui, na verdade, um complemento da história clínica do doente. E o interrogatório sintomático documenta a existência ou ausência de sintomas comuns. Atenção aqui à expressão, sintomas comuns. É claro que no contexto escolar, nós precisamos colocar os sintomas e os sinais todos que o doente vai negar. Habitualmente são sinais, não são sintomas, desculpa, são sintomas, são sinais. Os sintomas que o doente vai negar, porque nós estamos a fazer um exercício. Nesse exercício nós temos que procurar todos os sintomas que o doente negar. Os livros de semiologia estão repletos de sinais e sintomas que habitualmente nós vamos usar para negar no interrogatório por sistemas. E sim, nós vamos colocando assim por ordem crescente. Depois temos os antecedentes pessoais ou as comorbilidades. Bom, existem também, as escolas também divergem um pouquinho sobre chamar o que é um antecedente pessoal e o que é uma comorbilidade. Habitualmente, alguns tratam tudo por antecedentes, mas as escolas, eu se calhar sou dessa, e pronto, me revejo, em que um doente com hipertensão arterial, a hipertensão arterial um doente não é um antecedente, porque um antecedente pressupõe eventualmente um problema de saúde que foi resolvido. E as pessoas nunca resolvem a pressão arterial, a hipertensão arterial. Apenas podemos controlá-la. Portanto, em vez de ser um antecedente patológico, é uma comorbilidade. De igual forma, a diabetes. Portanto, as doenças crônicas não transmissíveis, geralmente, para mim, eu defendo assim, eu apoio esse grupo que defende isso, não deviam ser chamados de antecedentes, mas de comorbilidades. Mas depois se colocam tudo no mesmo local. Okay? Se alguém teve malária no ano passado, isso é um antecedente. Se alguém teve pneumonia há 2 meses, isso é um antecedente. Se alguém teve, eventualmente, lepra, tuberculose, todas aquelas doenças que são tratáveis, que passam, não é que curam, são, em princípio, antecedentes. Mas se a pessoa é VIH, não tem antecedente de VIH. É um doente que tem a VIH como uma comorbilidade. Portanto, o doente que tem VIH e vem por um quadro qualquer é um doente que é VIH positivo, portanto, um VIH, tem SIDA por não ter SIDA, mas é um doente com infecção a VIH, portanto, isso não é um antecedente, é uma comorbilidade. Então, para mim, seria errado dizer doente com antecedentes de VIH. Portanto, é só para tentar perceber isso. Pronto. Os antecedentes podem ser, então, patológicos e não patológicos. Os patológicos podem ser da infância e da idade adulta. Eventualmente, nós estamos a avaliar uma pessoa com um atraso da cognição, não é? Eventualmente, os antecedentes patológicos da infância podem ser importantes para tentar explicar se aquele atraso da cognição foi eventualmente por causa de uma doença na infância ou outra coisa qualquer. Depois temos antecedentes da idade adulta. Depois temos antecedentes cirúrgicos, só dizer que teve X cirurgias. Habitualmente vem numa lista, diz assim, colecistite no ano 2004, colecistectomia no ano 2004, apendicectomia no ano 2005, fratura da anca operado no ano 2010, eventualmente, por aí fora. Depois temos os internamentos prévios. Internamento por causa disso e daquilo em 2004, internamento por causa disso e daquilo em 2010, eventualmente. Depois temos a medicação habitual do doente. É muito importante colocar a medicação habitual do doente. É muito importante porque muitas vezes algumas patologias são explicadas só pela medicação do doente. E aqui quero dar mais um exemplo. Tive um doente no mês de novembro, portanto do ano passado, que é um doente com depressão e que tomava antidepressivos não tricíclicos. E ele
veio a urgência, trouxeram-no à urgência com sintomas de Parkinson, ok? Portanto, quando nós avaliamos, percebemos que o doente tinha várias prescrições feitas em épocas diferentes por médicos diferentes e que o doente não era autônomo, era uma pessoa dependente e que não percebia muito bem como organizar as suas receitinhas e que ele tomava vários antidepressivos, inclusive do mesmo grupo, durante um largo período. E o doente, então, desenvolveu um Parkinson iatrogênico, né? Um Parkinson induzido pelos antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina. Portanto, desenvolveu um Parkinson nesse contexto. Portanto, a medicação prévia do doente é muito importante depois para construirmos a nossa história clínica. Depois temos os antecedentes não patológicos, são os hábitos alcoólicos, os hábitos tabágicos, e aqui devem ser quantificados. Atenção, na internet nós encontramos fórmulas para quantificar os hábitos alcoólicos dos doentes, saber quantos gramas de álcool tem uma garrafa de cerveja de 36 centilitros, que habitualmente uma garrafa de cerveja de 36 centilitros habitualmente são 5% de etanol, não é? 5% de etanol, isso significa 5 gramas de álcool em cada 100 cc's. Se 5 gramas de álcool em cada 100 cc's e a garrafa tem 300 cc's, não é? 300,3 cc's, podemos dizer que uma garrafa de cerveja tem, por exemplo, 15 gramas de álcool. E se a pessoa bebe 3, 4 cervejas dia, nós conseguimos calcular, fazer a quantificação dos hábitos alcoólicos do doente. Existe também uma forma de fazermos a quantificação do vinho, as bebidas destiladas quase que nós não conseguimos, aquelas mais tradicionais. Também podemos fazer a quantificação do tabagismo, se mede em unidades maço-ano, vão para a internet, também poderão ver como é que se faz o cálculo das unidades maço-ano na quantificação do tabagismo dos doentes. Temos as outras toxicofilias, que são as drogas de abuso, são muito importantes, as drogas de abuso também ficarem documentadas. Temos a fitoterapia, não é? Que são tanto aquelas medicações, ervas, chás, raízes, que, pronto, da medicina alternativa, mas que eventualmente podem se transformar em agentes muito maus do ponto de vista das doenças, principalmente do foro hepático, não é? Portanto, não são poucas as vezes que nós recebemos doentes com alterações das enzimas hepáticas, da bilirrubina, tanto com hepatite, e que foram causados e que essas alterações foram causadas por fitoterápicos, não é? O comportamento sexual de risco deve ser assinalado, principalmente para as doenças sexualmente transmissíveis, não é? O cumprimento do calendário vacinal. Portanto, isso faz parte dos antecedentes pessoais do doente, quer patológicos, quer não patológicos. Depois temos as alergias, a história familiar, a história social e a história familiar, que também é muito importante. As alergias devemos destacar essencialmente as alergias medicamentosas, que são muito importantes. As alergias podem matar, os doentes morrem de anafilaxia se nós não colhermos as alergias do doente. Existem medicamentos que são muito frequentemente alérgenos, como as penicilinas, não é? Não que sejam só elas, mas são elas as mais famosas do ponto de vista das alergias, mas devemos essencialmente perguntar aos doentes se tem alguma alergia a algum medicamento, já sentiu alguma alergia por tomar algum remédio. Aqui devemos prestar muita atenção. Eu também já vi em alguns doentes em que o fato de terem um sintoma, um sintoma colateral, um efeito, sintoma não, um efeito colateral de um fármaco, ele considera como sendo alergia. Não, nós devemos caracterizar bem qual é a manifestação da alergia, porque muitas vezes vamos privar o doente daquela medicação, ela vai nos dizer que é alérgico, no fundo não é alérgico, não é? Se o doente teve náuseas, porque eventualmente aquele fármaco no seu prospecto diz assim, efeitos colaterais, náuseas, tonturas, o doente tem náuseas, tem tontura, vai chamar que não, eu sou alérgico ao remédio tal. Não tem nada a ver. A história social é muito importante, a forma como o doente vive, onde vive. Não é à toa, para as pessoas que assistem a série House MD, não é à toa que na série House o protagonista, no caso o House, manda habitualmente os médicos que trabalham na sua equipa a invadirem. Não estou aqui a fazer apologia de que devamos invadir as casas dos doentes,
mas a invadir nas casas dos doentes à procura de eventuais explicações para as patologias de seus doentes, nomeadamente drogas, fármacos, regiões úmidas onde se possam encontrar fungos, ver como é que é o quarto, a casa de banho, tem umidade, não tem umidade, como é que é a água do doente. Portanto, tudo isso conta aqui na história social. Falar-nos um pouquinho sobre a forma como o doente vive, como é que é a casa dele, tem luz elétrica, não tem luz elétrica, tem água canalizada, não tem, tem quarto de banho dentro, não tem quarto de banho dentro, é fossa cética, não é fossa cética, cada pessoa, cada componente do agregado tem o seu próprio quarto, não tem o seu próprio quarto, existem doenças que podem passar de pessoa para pessoa, tudo isso é muito importante para explicarmos eventualmente o quadro clínico do nosso doente. E depois temos a história familiar, que também é muito importante. Vocês conhecem, tanto conhecem ou vamos conhecer ao longo da nossa formação as doenças heredofamiliares, não é? Aquelas que têm mesmo um traço genético estudado e aqueles que têm um peso familiar apenas e não eventualmente ser uma doença necessariamente autossômica dominante ou recessiva, sei lá, mas existem aquelas doenças, não é? Tanto que têm um peso familiar muito grande, então são as diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, por exemplo, não é? E outras tantas podem eventualmente explicar a importância de nós termos aqui a história familiar como sendo importante. Portanto, para a parte da anamnese, não é? Portanto, essa parte da anamnese, a parte mais teórica, a parte mais subjetiva, não é? Termina habitualmente aqui, com a história familiar, porque a próxima parte é o exame físico, o exame objetivo, que não é objetivo, passa ao pleonasmo da nossa aula de hoje. Portanto, essas são as coisas que eu tinha para trazer para vocês hoje. A parte mais introdutória da semiologia. Esperamos que tenha ficado realmente interessante para vocês, para aprendermos todos juntos, saber que a semiologia é a parte muito importante do ensino, uma parte muito importante do ensino médico, não é? A que todos nós estamos sujeitos a aprender se quisermos ser muito bons médicos, não é? E que temos, portanto, no contexto da história clínica, a parte mais subjetiva, que é a anamnese, e a parte mais objetiva, que é o exame físico, e que na anamnese tem aquelas partes todas que nós falamos, a identificação, a queixa principal, a história da doença atual, a entrevista por aparelhos e sistemas, não é? Aparelhos e sistemas, a história pessoal pode ser patológica e não patológica, não é? A história social e a história familiar. Pronto, então esperamos que tenha valido a pena apenas assistir aqui a essa aula e pronto, vamos nos preparar para a próxima aula. Muito obrigado.